Salve, salve, sexto ano! Tudo bom, galerinha? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade, né, às nossas aulas de exercício. Essa é a nossa segunda aula de exercício e ela vai ser referente ao capítulo 3, Atenas e Esparta. A primeira parte, né, visto que aí a aula também de conteúdo foi dividida em duas, tá? Com a maior parte da aula nós vimos temas relacionados à origem da cidade-estado, ao período arcaico, né, e a um pouco do período clássico, e também sobre especificamente a cidade de Esparta. Nós vamos responder as questões que estão presentes no livro de vocês, no que toca ao tema da cidade de Esparta, tá? Vai passar a agendinha aí, no qual vocês já anotaram lá na aula de conteúdo, tá? Porém, vamos responder com vocês especificamente 3 questões, certo? Vou passar aí um slide. Opa, pronto. Vamos responder aí com vocês, né? O desenvolver e aplicar da página 180, tá? Referente ao tema de Esparta, né? E também, né, das atividades da página 188, a questão 1 e 2. Não deixem de assistir, né? E também de fazer o relatóriozinho aí, né, da página 179, referente à nossa realidade aumentada, nosso objeto digital, que vai falar especificamente da civilização espartana também, certo? Para conhecer um pouco mais e para ajudar também na resolução das questões, tá bom? As outras questões restantes da página 185 e 186 e também, né, da página 188, respondam aí no seu livro físico, tá? Anote no seu caderninho, que posteriormente, né, vamos responder com vocês também na nossa próxima aula de exercícios, na parte 2 do capítulo 3, tá? Agora, mão na massa, pega aí o livrinho digital, abrindo aí, certo? Pra gente dar continuidade, tá certo? Abre logo na página 180 no desenvolver e aplicar. Vamos responder ela primeiro. Vou abrir aqui meu livro digital, vocês abrem o livrinho de vocês, né? E quem tá sem livro, anota no caderno e tira a dúvida com a gente na live na sexta-feira, tá bom? Vou passar aqui. Gente, essa questãozinha aqui é referente ao tema, certo? Aí, da cidade de Esparta, que nós debatemos na aula, certo? De conteúdo. Vamos dar uma lida, comentar e responder, certo? É um texto do professor Pedro Paulo Funari, né, da editora Contexto, Grécia e Roma. Texto muito bom, né? Inclusive eu tenho pessoalmente esse livro, né, e vai ser importante aí para o nosso estudo da Grécia. Leia o texto a seguir e responda a questão em seu caderno, certo? Aí no seu caderninho. Ou pode ser também no espaço que tem aí no livro digital de vocês ou no espaço livro físico, mas de preferência no caderno, tá? Vou pegar aqui um pouquinho d'água, só um instante. Cada espartano adulto tinha um lote de terra próprio, cultivado por muitas famílias ilotas. Os ilotas eram obrigados a dar aos espartanos uma porcentagem dos frutos da terra, normalmente a metade. Vale ressaltar, né, que a civilização espartana vai se desenvolver, né, ao sudeste da península, né, do Peloponeso, em uma região chamada Lacedemônia ou Lacônia, e eles vão submeter as regiões a população que vivia naquela região, né, e também em uma cidade-estado próxima, em uma cidade próxima, certo, chamada de Messênia, no qual eles vão dominar os povos que viviam nessa região do Peloponeso. E a maior parte dessa população era conhecida por ilota, que tinha uma origem comum, certo? Aqueles que eram descendentes dos antigos nobres dessa região aí, certo? Da civilização minoica, né, que eram descendentes de jônios ou de arqueus, vão se tornar a classe dos periecos, né, dos artesãos, dos comerciantes, né, dos pequenos proprietários de terra, que tinham uma certa autonomia na localidade onde viviam, mas que não tinham direito político e eram obrigados a se alistar, né, no exército da mesma forma que os espartanos. Porém, os ilotas eram trabalhadores sem terras,
certo? Que recebiam um punhado de terra para morar e trabalhar, né, para os espartanos, né, como servos, né, e escravos do Estado, né. O termo ilota quer dizer, né, em grego, aprisionado, né. E a população de Ilota era a maior de toda a região da Lacedemônia, tá bom? E de tempos em tempos eles faziam, por conta dessa submissão, algumas revoltas contra o Estado espartano. Isso explica, inclusive, o processo de militarização, né, dos espartanos, para combater tanto preventivamente as revoltas de Ilotas, como também controlar a sua população e a sua demografia, certo? Então, por isso, a sociedade espartana vai se tornar bastante militarizada, onde a criança era entregue aos 7 anos de idade ao Estado, recebia, né, uma educação muito rígida, era chamada de agogê, né, onde ele tinha que sobreviver sozinho, aprender a táticas, né, de luta e de batalha pré-militares. Ao se tornar, né, parte da vida adulta aos 18 anos, os homens eles passavam por um ritual de passagem, chamado de crípte, onde ele tinha que assassinar a maior parte de ilotas possível para poder posteriormente ser ingressado na sociedade espartana e aos 30 anos de idade se tornar um cidadão espartano membro aí, né, da Apela, que era a sua Assembleia Popular, certo? Então, vamos continuar dando uma lida no texto. Está dizendo que os ilotas eram obrigados a pagar aos espartanos uma porcentagem daquilo que produziam, geralmente metade, né, daquilo que possuía. Os ilotas, naturalmente, não gostavam muito dos espartanos e se revoltavam diversas vezes, o que eu acabei de falar, certo? Havia muitas revoltas dessa população contra os espartanos, né, que eram muito severos com as suas leis e também exímios guerreiros. Uma das maiores revoltas, que chegou a ameaçar a soberania de Esparta, ocorreu em Messênia, né, no século 7 a.C. O que é isso? Ainda, né, no início do período arcaico, certo? Ou melhor dizendo, na metade do período arcaico. Né? Após muitos anos, os rebeldes terminaram sendo derrotados pelos espartanos. Pedro Paulo e Funário, né, Grécia e Roma, contexto, né, 2015, página 28 e 29. Vamos aí para responder a nossa questãozinha. Quais eram as principais características do relacionamento entre espartanos e ilotas? Como o próprio texto diz, os ilotas eles eram escravos do Estado ou aprisionados, né, pelos espartanos. E o relacionamento que eles possuíam era que os ilotas deveriam trabalhar nas terras dos espartanos para sustentar o seu Estado a partir, né, da entrega de metade daquilo que a comunidade de ilotas produzia, né? Por isso que o Estado espartano era autossuficiente de cereais, né, de trigo, cevada, de azeite de oliva, né, de oliveiras e de outros produtos importantes aí. Lembrando que a sociedade espartana ela não via com bons olhos a questão do comércio. Quem praticava o comércio geralmente eram os periecos, né, de forma interna na região da Lacônia, né, e muito difícil de forma externa, porque era proibido você sair da região ou dos limites da região da Lacônia, certo? O comércio externo que havia entre espartanos, né, ou da região da Lacedemônia com outros povos, né, era por intermediários. Geralmente esses intermediários eram os periecos. Quando acontecia? Geralmente a civilização espartana, né, a cidade de Esparta era autossuficiente na produção agrícola devido às suas técnicas de cultivo, por conta do grande trabalho que eles faziam com os metais, né, que criaram importantes instrumentos agrícolas, né, e também, né, por conta do trabalho que os ilotas faziam, né, nas suas terras para sustentar o Estado espartano, tá bom? Então,
Vamos ver aí, pensar aqui numa resposta. Quais eram as principais características do relacionamento entre espartanos e ilotas? Os espartanos tinham os ilotas como escravos do Estado ou servos. Pode colocar aí no seu livro, certo? Os espartanos tinham os ilotas como escravos ou servos. E eles trabalhavam na terra dos espartanos para sustentá-los. Ou melhor dizendo, para sustentar o Estado espartano, entregando, como o próprio texto diz, 50% daquilo que produziam. Então, os ilotas eram tratados pelos espartanos como servos ou escravos do Estado, né, através do trabalho forçado ou compulsório. Esse relacionamento, né, não era dos mais amistosos. Inclusive, os ilotas de tempos em tempos organizavam revoltas contra os espartanos. Tá? Então essa é a resposta, né, da questãozinha de número 1. Tá? Os ilotas eram tratados como escravos através do trabalho compulsório, sustentavam o Estado espartano, né? E esse relacionamento não era muito amistoso, muitas vezes ocasionando revoltas em diversas regiões. Essa é a resposta da questão. Anota aí no seu caderninho ou no seu próprio livro físico mesmo, tá? Agora vamos, certo? Para a questão 1 e 2 da página 188. Questão 1 e 2 da página 188, certo? Vou colocar aqui no meu livro digital. Para ver se chega lá perto. Opa, pronto. Aqui, ó. Questão 1 e 2, páginazinha 188 aqui, ó. Tá? Tem uma primeira questão aqui, né? Mas ela se refere, né, a Atenas, né? E nós vamos responder na próxima semana, a democracia ateniense. Porém, né, a questão 1 e 2 aqui são sobre Esparta. E é o que nós vamos responder também, junto com aquela que nós já fizemos na página 180. Ó, indique quais aspectos geográficos e culturais influenciaram a forma de organização política e econômica da polis de Esparta. Primeiro, a agricultura, né? Os espartanos eram exímios agricultores devido à sua tecnologia com o metal do ferro, tá? Outra questão importante é que essa mesma tecnologia vai favorecer a produção de armamentos e também o treinamento militar, coisa que vai fazer com que os espartanos se tornem, né, os grandes guerreiros da Grécia. Tá? É importante destacar que a organização política, né, de Esparta, né, que era dirigida pelos esparciatas, né, ela era uma diarquia. Haviam 2 reis, porém esses 2 reis eram submetidos à oligarquia do Estado espartano, né? Eram escolhidos pela oligarquia do Estado espartano, né? Pela Gerúsia, né? E pelos outros conselhos, pela Gerúsia e pela Apela, principalmente pela Apela, certo? E os éfiros tinham a função de fiscalizar o Estado, tinha a função de justiça, né? E ainda tinha a função de decidir sobre a guerra, tá? Então, vamos elaborar aí uma resposta, né? Indique quais elementos geográficos e culturais influenciaram na organização política e econômica da polis de Esparta. Primeiro, a fertilidade do solo da região da Lacedemônia vai facilitar o trabalho agrícola por causa do uso de ferramentas
ferro. O caso do uso da tecnologia do ferro. Em seus instrumentos de trabalho. Ponto. Segundo, essas ferramentas, esse metal também ajudou na arte, ou melhor dizendo, no desenvolvimento da arte da guerra. Vamos lá. Primeiro, a fertilidade do solo, né? Da lacedemônia, vírgula, vai facilitar o trabalho agrícola. Por causa, vamos colocar, do uso do ferro. Que criou seus instrumentos de trabalho. Ponto. Primeiro, a fertilidade do solo da região da Lacedemônia, vírgula, vai facilitar o trabalho agrícola por causa do uso do ferro, que criou seus instrumentos de trabalho. Ponto. Segundo, vírgula, esse metal também ajudou no desenvolvimento da arte da guerra, né, com a construção de armamentos. Indique quais aspectos geográficos e culturais influenciaram a forma de organização política e econômica da polis grega, ou da polis, né, de Esparta. Primeiro, a fertilidade do solo da região da Lacedemônia, vírgula, vai facilitar o trabalho agrícola por causa do uso do ferro, que criou seus instrumentos de trabalho. Segundo, esse metal também ajudou no desenvolvimento da arte da guerra com a construção de armamentos. Todos esses fatores geográficos e culturais vão influenciar tanto na organização política como também na economia espartana, certo? Que vivia da agricultura, né? Mas tinha como forma de organização política a militarização do Estado, tá? E também das suas instituições. Beleza? Pronto, anota a questãozinha aí no seu caderninho e no seu livrinho aí, tá? Questão 2. Uma sociedade é dita escravista quando a sua riqueza provém da exploração da mão de obra cativa, né? No caso dos espartanos, aí, dos ilotas. Explique como o escravismo se mantinha na Grécia e quais os conflitos ela podia causar na polis. Ele podia causar na polis. Na verdade, as civilizações clássicas e a grega, né, como uma delas, necessitava da escravidão para que os homens livres pudessem participar da vida pública e política. Esse é o primeiro elemento. A escravidão era necessária aos homens livres para, em sua ociosidade, participarem da vida pública e política. Explique como o escravismo se mantinha na Grécia, né?
E quais dos conflitos ele podia causar na polis? Esse se mantinha de duas formas. Com prisioneiros de guerra, escravos por dívidas ou comprados né, por via comercial. Na Grécia Antiga, tinha dois tipos de escravidão. O primeiro vai ser abolido, né, em Atenas por Solon, né, por conta, né, do fim da escravidão por dívidas. Porém, havia dois tipos. Você era escravo, né, devido ser prisioneiro de guerra, ou escravo por dívida, caso devesse a algum nobre e não conseguisse pagar. Sua propriedade era confiscada e você tinha que trabalhar para ele e a sua família também até você poder pagar a dívida, certo? E a outra via que acontecia especialmente em Atenas, né, era que nos grandes mercados do Mediterrâneo, onde eles comercializavam com outros povos, escravos podiam ser comprados, certo? Essa característica é específica da civilização ateniense, tá? Então você se tornava escravo dessas duas formas, dessas duas ou três formas, né? Quais conflitos ele podia causar na polis? Primeiro, revoltas, né? Como acontecia, por exemplo, a de Ilotas, né? Revoltas populares e também a população que queria direitos e o fim da escravidão por dívidas. Esses eram os tipos de problemas que podiam causar. Na maior parte das vezes, a escravidão era necessária para a organização política e a existência das cidades-estado, certo? Respondendo à última pergunta, que conflitos ela podia causar? Revoltas populares e também por direitos civis e políticos. Revoltas populares, né? E por direitos políticos. Vamos lá. Resposta. Explique como o escravismo se mantinha na Grécia. A escravidão era necessária aos homens livres para, em sua ociosidade, participarem da vida pública e política. Era essa a necessidade da escravidão. A segunda pergunta, como ela se mantinha? Né? De duas formas. Como prisioneiros de guerra, escravos por dívidas ou comprados por via comercial. Nesse caso, somente em Atenas. Né? E a última pergunta, quais conflitos ela podia ocasionar na polis? Né? Revoltas populares e por direitos políticos. Né? Revoltas populares, no caso, aí, dos ilotas, em Esparta, né? Que eram, né, escravos do Estado, aprisionados, os servos, né? E por direitos políticos, em Atenas, quando Demos, né, exige direitos políticos, né? Não apenas aqueles de nascimento, questionam as instituições atenienses, né? O Solon faz a reforma e acaba com a escravidão por dívidas, e posteriormente, quando a democracia se torna, né, com a partir de Clístenes, né, o principal regime político da cidade de Atenas, né, a população luta por mais direitos políticos. Né? É importante destacar isso, tá bom? Mas principalmente revoltas populares. Era o que ocasionava aí, né, a população escrava, e aqueles que eram escravos por dívidas lutavam por direitos políticos e pelo fim dela, tá? Então assim, nós terminamos a nossa aulinha de hoje de resolução de exercício, né? Espero que você tenha curtido, né? Dê continuidade aí respondendo as outras questões que faltam no capítulo, tá bom? Aquelas que foram colocadas tanto na aula da agenda, né, na aula de conteúdo, como nessa também, tá? E não deixe de responder as questões do portal SAI, que estão colocadas aí na Agenda Edu, junto com as videoaulas. Um grande abraço e até a próxima.
não deixe de participar da live para tirar a sua dúvida, tá bom? Abraço!